Endometriose. Uma doença que acomete cerca de 1 a cada 10 mulheres durante o período reprodutivo, ou seja, durante o período em que a paciente menstrua. E apesar de toda esta prevalência, o tempo médio para o diagnóstico da doença a partir dos primeiros sintomas costuma demorar até 7 anos. Precisamos aprender a reconhecer os principais sintomas da endometriose, e isso também faz parte do papel das mulheres e dos maridos. Um dos principais sintomas da endometriose, como o próprio Dr. Tumil já falou, é a cólica menstrual. Mas é especialmente a cólica em que a mulher já tinha, mas em algum momento da vida ela se tornou pior. Aí nós suspeitamos mais. Ou uma mulher que nunca teve cólica, em algum momento da vida passou a ter. É a dor durante a relação sexual na profundidade. É a dor para evacuar durante o período menstrual. É a dor para urinar durante o período menstrual. E esses são os sintomas mais típicos. Algumas vezes essas mulheres com endometriose na bexiga são tratadas como se tivessem infecção urinária de repetição. Mas é engraçado, porque essa infecção acontece somente no período menstrual. Então, nesta situação, o diagnóstico não era infecção urinária de repetição, porque o sintoma se confunde em endometriose vesical. Existem outros sintomas também. A gente que trabalha com imagem, de vez em quando a gente acha endometriose menos comuns, como, por exemplo, a endometriose no diafragma, que é um músculo que separa o tórax do abdômen, tipicamente à direita. Quando a gente faz exame e conversa com essas mulheres antes do exame, ela fala: doutor, quando eu menstruo, dói o ombro. Ou muitas vezes ela não fala, mas nós temos que perguntar de maneira ativa isso durante o exame. Dói o ombro quando você menstrua? É engraçado que muitas vezes ela estava sendo tratada como bursite, como problema no ombro. Muitas vezes a endometriose pode estar no umbigo. E aí esta dor acontece no umbigo durante o período menstrual. E se não tiver a dor, muitas vezes pode sangrar pelo umbigo ou sair uma secreção com odor ruim. Existem mulheres que têm endometriose na cicatriz da cesárea. E é interessante porque a gente fala que é a dor de dedo. Ela fala assim: doutor, presta atenção em mim, ó. Quando eu menstruo, ela aponta o dedo e ela mostra exatamente o local, por isso que chama dor de dedo. Então nós temos que ficar atento e buscar de maneira ativa, né, aonde essa mulher fala que ela tem dor. Eu já atendi paciente endometriose na ponta do nariz. Então existem sítios atípicos e é por isso que a conversa antes do exame ajuda o médico a diagnosticar a endometriose. E diante de todos esses sintomas, né, quando ela conta isso para o ginecologista, ele vai e pede um ultrassom transvaginal. E o que vem como resultado, na grande maioria das vezes? Exame normal, né? Na grande maioria das vezes é exame normal. Então, o que será que passa, né, na cabeça dessa mulher diante dessa situação, ou do próprio médico que tem uma suspeita clínica tão importante e o exame vem normal? É o tema da minha aula, né? Quais são os desafios do diagnóstico da endometriose? Bom, eu vou contar um pouquinho da minha relação, né, com a endometriose. Eu me formei em medicina em 2003. Em 2004 eu ingressei na minha especialização, na minha primeira especialização, que foi residência médica em ginecologia obstetriz. E naquele momento, o diagnóstico de endometriose, a gente tinha suspeita pela história clínica e exame físico, mas para se confirmar o diagnóstico era feita uma cirurgia, era feita uma videolaparoscopia diagnóstica. Quando a mulher tinha pouca doença, eventualmente naquele momento podia ser feito o tratamento. Mas quando a mulher tinha muita doença, era muito frequente que fosse feita uma outra cirurgia, agora sim, para resolver todos os problemas dessa mulher, porque ela não havia sido diagnosticada endometriose no intestino, endometriose na bexiga. E foi aí que em 2007, quando eu terminei a minha residência médica, eu decidi fazer uma outra especialização na área médica e fui fazer diagnóstico por imagem. E atualmente eu só trabalho com diagnóstico por imagem, especialmente para fazer exames com endometriose. Os primeiros trabalhos científicos que mostravam que a ultrassonografia
era capaz de diagnosticar endometriose de maneira bastante sensível, né, com uma alta taxa de detecção, aconteceu em 2004 na França. No Brasil, os primeiros trabalhos foram publicados em 2007. Se você for pensar esse tempo, ele é muito curto. Ele é de cerca de 12 anos até então. Antes de 12 anos no Brasil, praticamente não se conhecia a técnica para se diagnosticar endometriose pela ultrassonografia. E esse é um dos motivos pelo qual o diagnóstico não é feito. Então, como trazer este conhecimento da universidade, né, que começou em 2007, para a prática clínica, né? Para difundir isso, na verdade, para todos os laboratórios, para difundir isso para o interior do Brasil, já que é uma doença tão prevalente. Então, precisa de congresso, precisa de evento médico, o médico precisa se interessar pela doença. Há cerca de 5 anos, eu desenvolvi um curso voltado para médicos, para capacitação para o diagnóstico da endometriose. Esse curso eu ministro em São Paulo, em Recife, em Belo Horizonte. E eu e minha equipe treinamos cerca de 300 médicos por ano para o diagnóstico da endometriose. Por que precisa de um treinamento específico para isso? Porque não é um exame transvaginal comum. O exame transvaginal comum dura cerca de 5 minutos. O médico olha o útero, os ovários, o endométrio. Agora, o exame da endometriose, ele demora cerca de 30 a 60 minutos para ser realizado. Nós estudamos todos os ligamentos do útero. Nós precisamos estudar todos os locais em que a mulher possa ter endometriose, que inclui o intestino, tanto baixo como reto sigmoide, quanto a região mais alta, o seco, o apêndice. Nós precisamos olhar pela via transvaginal e pela via transabdominal. Nós precisamos olhar o diafragma, a cicatriz umbilical, o ureter, a bexiga. Então é um exame mais demorado que necessita de um protocolo adequado para o seu diagnóstico. E não é só o diagnóstico. O exame que diagnostica endometriose, que é o exame final, ele precisa estadiar a doença. Fernando, o que é estadiamento? É a descrição de todos os locais em que a mulher tem endometriose. Porque se eu escrevo que ela tem endometriose somente atrás do colo do útero, que é o local mais comum, e eventualmente esta mulher precisar ser submetida a uma cirurgia, quem vai entrar na cirurgia são 2 ginecologistas. Se por acaso eu escrevo que tem endometriose no intestino, além dos 2 ginecologistas, é necessário um cirurgião geral para tratar a doença no intestino. Do contrário, se tirar só a doença atrás do colo, frequentemente depois da cirurgia ela volta a ter dor quase de maneira imediata. Se eu descrever que tem endometriose no ureter, ou uma endometriose grande na bexiga, a equipe precisa ser composta de urologistas. Então, além de diagnosticar o problema, o exame precisa estadiar a doença. E não pode ser feito em 5 minutos. Precisa de um protocolo bastante abrangente e precisa de treinamento médico adequado para ser realizado. Então, Fernando, quais exames que podem ser solicitados para que se trate e estadie a doença ao mesmo tempo? O ginecologista pode solicitar a ressonância magnética, um excelente exame com taxas de detecção entre 80% e 90%, mas não adianta só pedir ressonância. Ressonância não é um exame de triagem. A solicitação médica tem que ser específica para a endometriose. Não adianta escrever ressonância pélvica. É ressonância pélvica para a pesquisa de endometriose, porque o protocolo que o laboratório vai fazer é específico para a doença. Existem diferentes protocolos para ressonância pélvica, fístulas, estadiamento de câncer. Então precisa fazer um protocolo específico para a doença, além de ter um profissional médico, um radiologista, que se especializou em pelve, se especializou em endometriose, senão também o exame não consegue detectar a doença. E se todas essas situações forem otimizadas, realmente a taxa de detecção é entre 80% e 90%. Já o ultrassom com preparo intestinal precisa de um treinamento médico adequado, assim como o médico radiologista, precisa de um protocolo que consiga abranger todos os locais em que a doença aparece. E se todas essas situações forem respeitadas, a taxa de detecção pode ser extremamente alta, como cerca de 95% a 98%.
Se isso não se respeitar, as taxas de detecção começam a ficar baixas também. O exame não pode ser feito rápido ou de maneira desatenta. Então, Fernando, quais realmente são os desafios para o diagnóstico da endometriose? Eu acredito que, em primeiro lugar, a gente precisa treinar muito mais médico capaz de reconhecer a doença. Porque ainda tem pouco médico que foi treinado para isso. 12 anos em medicina é pouco tempo. Os médicos realmente estão aprendendo a entender a doença de maneira mais recente. Eu acredito que, se forem feitas novas pesquisas, esse tempo de 7 anos com certeza já se torna mais reduzido. Quanto mais pessoas capacitadas para isso, melhor. O segundo ponto que eu acho fundamental são as pessoas conhecerem os principais sintomas da doença. Então, nunca é demais a gente repetir isso. A mulher tem que entender e o marido tem que entender que ter dor não é normal. Quando a pessoa tem muita cólica, dor na relação, esses sintomas típicos, né, do intestino, na bexiga, no diafragma, é importante procurar ajuda. O ginecologista tem que lembrar sempre da doença. E quando ele suspeita da doença, não adianta pedir exame transvaginal. Ele precisa pedir exames específicos, como a ressonância magnética, voltada para a pesquisa de endometriose, ou ultrassom com preparo intestinal, específico para a pesquisa de endometriose. E desta forma, diagnosticar a doença em estágio precoce, de maneira precisa para o planejamento do tratamento, minimizando as consequências a longo prazo dessa doença. Essas são as minhas considerações. Muito obrigado.